Bom dia, meus irmãos. Que a graça do nosso Deus nos alcance em mais esta manhã que Ele nos concede. Gostaria de convidar a pessoa que está responsável para nos apresentar diante de Deus em oração e, em seguida, continuarmos estudando o texto de Mateus, capítulo 10, desta vez, seguindo, portanto, os versículos que se põem após o que vimos ontem, a partir agora do versículo 29. Feliz semana a todos. Oremos ao nosso Deus. Pai nosso que estás nos céus. Toda honra, Senhor, glórias, louvores e poder seja dado tão somente a Ti. Aqui estamos, Pai. Desejosos, ansiosos, para que Tu possas nos preencher, Tu possas nos capacitar, nos instruir, nos dar sabedoria e entendimento para este dia, pois bem sabemos, se o Senhor não estiver conosco, nós não vamos conseguir. Te suplicamos também, ó Deus, a unção dobrada do Teu Espírito sobre o pastor Cícero, como ele tem sido usado por Ti, esta manhã, ou esta tarde, ou esta noite, ele também venha a ser usado por Ti, que possamos ser alimentados, que a Tua água possa nos saciar a sede, e assim sendo, possamos estar preparados para este dia. Te suplicamos, desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, Mateus, capítulo 10, versículos 29 ao 33. Nós vamos pegar esta sessão agora e, então, tirarmos as lições que temos acompanhado ao longo destas manhãs, sobretudo o que nos debruçamos durante esses momentos, buscando entender singularmente as expressões utilizadas por Jesus nesse contexto, após chamar o grupo, orientar especificamente aqueles que estavam mais próximos de Jesus, o que então escolheu em número de 12 e os nominou, portanto, de apóstolos, os enviados. A expressão apóstolo significa exatamente isto. Ao mesmo tempo, é preciso nos lembrar que estamos analisando verso a verso e agora chega o momento da gente fazer uma espécie de confluência entre estes versos para que não percamos de vista o contexto mais amplo que aqui se põe. Voltem comigo e acompanhem o versículo, portanto, 26. Neste ponto, naquela ocasião, quando nós analisávamos este momento, a expressão não os temais, eu chamei, portanto, de um primeiro mandamento. No versículo 28, eu chamei do segundo mandamento, não temais, mesma expressão se põe. E agora, no versículo 31, nós temos o terceiro mandamento, não temais, entendendo a expressão mandamento com o seu sentido nuclear, basilar, o mandado, aquilo, portanto, que se requer, que se cumpra ou que, então, se submeta ou que se aceite, sem, então, avarias e sem, portanto, titubear naquilo que está sendo afirmado. O mandamento é não tema. Primeiro mandamento, não tema o quê? Não temer aqueles, portanto, que podem, de alguma forma, expulsar das sinagogas, os que, então, vão tratar vocês como que pessoas que estão sendo guiadas pelo demônio. Não temam, portanto, aqueles que, de alguma forma, venham ocultar de vocês a oportunidade de dizer-lhes a verdade. Se, então, isso ocorre num lugar e não vos aceitam, vão para outro. E aí, não temam o quê? Não temam aqueles que podem, na verdade, de alguma forma, matar o corpo, mas não podem matar, então, a nossa esperança de salvação em Cristo, a nossa manutenção de aquilo que somos alma vivente, continuarmos, portanto, vivos em Cristo Jesus, na esperança da ressurreição, mesmo que a possibilidade de que esse corpo seja destruído é real.
mas isso não significa o fim para aqueles que creem em Cristo. Não temam, portanto, aqueles que podem, de alguma forma, acender fogueiras para nos amedrontar e até mesmo nos levar à morte, mas essa morte, então, do corpo não significa morte eterna para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, neste sentido, nós temos esses mandamentos. Então, não temas, não temas, não temas. 3 vezes Jesus repete essa expressão dentro do contexto sempre de perseguição, de abandono, de dificuldades que estes enfrentariam ao saírem para levar a mensagem de salvação. Nesta manhã, portanto, nos debruçaremos sobre esta singularidade que envolve os versículos, então, 29, e essas simplicidade de exposições que Jesus usa, mas com uma profundidade de conhecimento, de impacto muito forte na vida humana. Observem o que é dito a partir do versículo 29. Então, não se vendem 2 pardais por um asse, é a pergunta de Cristo, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Bem, há verdades aqui a serem extraídas. A palavra pardais, que aqui se põe, portanto, no plural, é a palavra grega, então, estrutia. Só que a expressão estrutia em grego, ela não é usada para a expressão pardal ou pardais, né? Ela é usada para qualquer tipo, portanto, de ave pequena. Mas, costumeiramente, estrutia se usa também para pardais. O que eu quero que você, então, compreenda? Que não pense que o Senhor está limitando a um tipo de ave. É somente isto que eu gostaria que você atentasse. Não é um tipo de passarinho que Jesus está aqui se referindo. Qualquer, portanto, avezinha que pudesse estar nesta condição aqui é o que ele se refere. Como o mercado, portanto, no Oriente, nos dias de Jesus era muito comum, como ocorre nas feiras populares, embora com toda a ênfase do IBAMA, da polícia, portanto, que a gente chama polícia da Caatinga, né? Aqueles que têm responsabilidade específica para as áreas aí, eu diria, de biomas específicos do nosso território, o Brasil. Aqui no Nordeste nós temos, então, a chamada polícia da Caatinga. Essa polícia tem um compromisso particular em cuidar, portanto, de certas características da fauna aqui, então, da Caatinga. Mas o que é para a gente aqui necessário lembrar é que o mercado no Oriente, mercado popular, as feiras populares, assim nos dias de Jesus, era comum a venda, portanto, de aves, e entre elas os passarinhos. Ocorre igualmente ainda nos dias atuais em nosso país. Né? Então, é apenas este o paralelo que eu gostaria que você atentasse. Porém, é preciso, então, atentar que se Jesus está partindo de algo conhecido, que é uma feira onde, então, se vende passarinhos, e ele usa a expressão aqui, o grego, a palavra utilizada aqui é estrutia, então ela não se resume, melhor, a um pardal. Né? E aí a gente precisa estar consciente disto. A outra verdade do verso, então, é o valor pelo qual, portanto, se põe à venda esses pardais. A expressão asse, aqui, é a expressão grega assarion. Essa expressão assarion significa, na verdade, 16 avos de um denário. 16 avos de um denário. E aí vem a pergunta, e o que significa um denário? Era, na verdade, o dia de trabalho, ou melhor, o valor pago pelo dia de trabalho de, então, um servidor, de um, então, trabalhador comum. Se pudéssemos fazer uma espécie de paralelo para o real, teríamos, então, aproximadamente aí em torno de R$8. Seria aproximadamente isso, se a gente, então, fizesse essa, eu diria, transposição, ou, ao mesmo tempo, então, mudando o nível de moeda. Mas um asse corresponde a 16 avos de um denário. Muito bem.
O que ocorre aqui em particular? Nós temos, portanto, algo que poderíamos estar conscientes de que Jesus estava, de maneira bastante franca, partindo para aquele grupo, apresentando-os, ou lhes apresentando, de que, na verdade, eles eram tão importantes como que é importante para o Senhor todas essas coisas que fazem parte da raça humana, de trocar coisas por coisas, e os olhos do Senhor estão sobre todas elas. A lição mais profunda deste verso é nos fazer lembrar que Deus está atento a todas as ações humanas. Esta é a verdade primeira aqui. Mas há outra coisa a ser tirada. Observe mais uma vez o versículo 29, a sua última parte. E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Veja, a expressão cair aqui, quando a gente vai para o texto no original grego, tem o sentido, portanto, de pular, o sentido, portanto, de saltar. Dizendo de outra maneira, quando um pássaro cai, se lança, portanto, em terra, ou pula na terra, o Senhor também está vendo esses detalhes. Dizendo de outra maneira, tomando o ponto de vendagem aqui. Se alguém está indo à feira, e Jesus está aqui referir-se a isto, e compra, portanto, aí, e observe o que é dito aqui, 2 pardais, por então, e aí veja, 1 arce por 16 avos de denário, não importa que o valor seja tão ínfimo, e de alguma maneira as pessoas podem entender que não há muita preocupação com isto. Mas o Senhor é tão próximo, carinhoso, presente, de que, além de observar todas estas coisas, ele cuida também daquele que está sendo objeto da vendagem, que é o próprio passarinho. Isto revela o quanto Deus, de fato, está interessado nas coisas humanas e com elas ele se envolve para proteger aquele que está sendo objeto, portanto, talvez de desvalorização. Esta é a questão aqui. Aí, no mesmo contexto, ele então apresenta outro detalhe. O versículo 30 diz assim: e quanto a vós outros, até os cabelos de todos da cabeça estão contados, ou até os cabelos todos da cabeça estão contados. Ora, qual é o paralelo? Observe. Quem pararia para estar preocupado em contar quantos cabelos tem em nossa, eu diria, couro cabeludo, em nossa cabeça? Quem estaria preocupado com isso? Talvez nenhum de nós. Mas, no paralelo, para uma avezinha que é comprada por um valor tão ínfimo, e de repente alguém diz, isso é nada, façamos disso que bem entender. Não, o Senhor cuida de toda esta situação. E aí, não cuida da transação humana. Cuidado para não interpretar o que eu não estou dizendo. Não é a transação humana que ele está cuidando. O que ele está cuidando é daquela que está agora desprovida, talvez, da liberdade, e então esteja, nesse instante em particular, sendo objeto de troca, de vendagem, como se, então, os homens tivessem domínio sobre estas coisas e que isto é como que algo normal. Para o Senhor, ele está dizendo, eu cuido destes pequeninos. E aí ele diz, e vocês acham que eu não vou cuidar de vocês? Em outras palavras, vocês estão achando que eu não sei quanto vocês valem? Será que vocês estão esquecendo de que eu sei, inclusive, quantos cabelos vocês têm na cabeça, tornando mais claro? Jesus está dizendo, eu vos conheço. Por mais que vocês achem que não tenham valor, vocês têm valor para mim. Por mais que vocês achem que as coisas ínfimas eu não as conheço, eu não só conheço o micro, eu também conheço o macro. Ou na ordem direta, conheço o macro e conheço o micro, aquilo que é grandioso e aquilo que é ínfimo. Tudo está patente aos meus olhos. Então, não tema. E aí, no plural, não temeis o que, então, vão passar. E por quê? Porque o Senhor é cuidadoso.
É um Deus que está presente nas adversidades. Nós podemos até, de alguma forma, achar que neste mundo as coisas realmente se põem para aquele que é fiel sempre na contramão. E isso, às vezes, realmente sobe a nossa mente. Preocupações tremendas. A gente se pergunta, por que, Senhor, essas coisas ocorrem? Tantos outros têm facilidade. Esses dias eu passei uma experiência bastante dolorida com meu filho, que está em São Paulo. Eu vou apenas relatar aqui. Eu tenho ajudado a ele bastante. Ele tem um desejo muito forte de ir à América para dar continuidade aos estudos dele. Trabalha aqui numa empresa multinacional, aqui não, em São Paulo, né? E aí nós nos preparamos para que ele pudesse tirar o visto e muito recurso que nós investimos para isso, documentação, isso. E aí veio exatamente a semana, que foi esta semana para isso, foi segunda-feira. Todos muito expectantes, oramos para isto, nos preparamos para isto, e no momento, portanto, de apresentar todas as documentações exigidas pelo consulado, quando se olhou, disse que então o atendente olhou para ele e disse, não, você não vai, que você não tem vínculo. Bem, o meu filho é empregado, todos os documentos estavam lá, não havia, portanto, nada de estranho, ele não estava indo para ficar na América, o sonho apenas de dar continuidade a um estudo, para ir 1 ano e meio, mais ou menos isso, e simplesmente, e nós não estamos burlando nada, mesmo porque minha consciência e minhas atividades são muito sérias, e de repente vem essa resposta. Ele saiu frustrado, chorando, e aí, como consolar? Como consolar? A mesma resposta, que Deus está presente em nossas dores, que não há nada diferente. Deus não nos olha diferente porque nós estamos sofrendo. Pelo contrário, Ele está mais, então, atento a tudo, porque seja nos momentos de alegria, de tristeza, Deus sempre está presente. Mas a pergunta que a gente faz é, e por que isto? Há muitas perguntas e, às vezes, a gente não tem todas as respostas e, em alguns momentos, não tem resposta nenhuma. Não há o que se explicar. Não há o que se explicar. Quantas outras coisas ocorrem no mesmo ambiente, no mesmo consulado, com tanta gente hipócrita, mentirosa, que monta uma coisa e faz outra, mas não era o nosso caso. Aliás, o caso dele, estou dizendo porque eu me envolvi desde, então, todo esse processamento de documentação. Então, vem o detalhe, nesta dor, como Deus, então, nos vê? Observe, ele está dizendo, não tem mais. É o que eu disse para o meu filho na segunda-feira, após eu diria ele ter saído do consulado. Veja um detalhe, ele trabalhou no consulado. Isso mesmo que você está ouvindo lá. Embora não tenha sido o americano que ele trabalhou então no consulado britânico, 1 ano e meio. Embora, quer dizer, com todas essas documentações, demonstrando exatamente que era uma pessoa séria, não foi aprovado o visto. Então, como é que entende isso? Como é que a dor se levanta? Aqui entra o detalhe, somos como que um passarinho que está sendo vendido. Em algum momento, parece que Deus não está nos vendo. Parece que não atenta para as nossas orações. Mas eu gostaria que você, desta experiência, entendesse isto, amigo. As dores são reais, as decepções são reais, mas nós não podemos perder a nossa fé em Deus por causa dos desafios da vida. Podemos estar como que no mercado sendo vendido como um passarinho sem nenhum valor. Mas para o Senhor, vale. Para o Senhor, nós temos importância. Agora, isso não significa que nós somos donos, portanto, de dar resposta para tudo, entender tudo. Não é assim que funciona. Mas a fé deve robustecer-se, mesmo diante dos desafios. E neste ponto, o que nós temos? Veja, o Senhor contou os cabelos de nossa cabeça. Será que Ele não sabia o que nós estávamos passando? O que iria vir de resultado? Claro que Ele já tem o resultado em suas próprias mãos. Claro que Ele já sabe de tudo que viria. Nós que não sabíamos, nós não conhecemos nada. Mas os desafios nos ajudam, de alguma forma, a interpretarmos circunstâncias, situações e agradecer a Deus, mesmo não sabendo o porquê de uma decisão que às vezes não nos é favorável. Precisamos continuar crendo em Deus e não perder nossa fé.
Então, aí, o versículo 31, não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Observe que, no momento, o Senhor trata, então, de 2 pardais, né? Então, depois ele fala de muitos pardais, e aí, veja, 2 pardais por 1 asse. Quando nós vamos para o Evangelho de Lucas, venha comigo, Lucas diz algo um pouquinho diferente. E aí a gente vai entender a razão por que Lucas faz essa exposição um pouquinho diferente. Não percam de vista que lá em Mateus são 2 pardais. Vamos aqui para Lucas, capítulo 12. Venha comigo. Lucas, capítulo 12, versículo 6. Ele diz assim: não se vendem 5 pardais por 2 asses. Voltem a Mateus, observe. Não se vendem 2 pardais por 1 asse. Vê que é um pouquinho diferente. Quantos pardais são em Lucas? 5. Mas quantos asses são em Lucas? Vamos de novo. Não se vendem 5 pardais por 2 asses. Então, nós temos aqui que, então, são 2 pardais vendidos por 1 asse. Em Lucas, são 5 pardais vendidos por 2 asses. Então, aí nós teríamos de atentar o que há de diferente aqui. É a forma de dizer, mas, na verdade, a história é a mesma. A forma de dizer, em outras palavras, não importa a quantidade, não importa, portanto, qual é o preço que se colocou, importa que, diante do Senhor, todas as coisas estão patentes aos seus olhos. E isso vem uma lição muito profunda, meu querido amigo e irmão. Nos seus negócios, seja sério, seja verdadeiro. Se o Senhor observa a venda de uma avezinha no mercado, como não observa as nossas transações? Como não observa aquilo que muitas vezes irmãos fazem contra irmãos? Está vendendo um produto, sabendo que aquele produto não vale aquilo, sabendo que aquilo está quebrado, está sem funcionar, ele então faz o que a gente chama na Bahia de engambelagem, ou usam a expressão também que é popular na Bahia, faz as coisas a miguelão. Tudo isso significa dar uma espécie, portanto, de maquiagem, né? Para enganar, tirar, portanto, vantagem daquele que é, eu diria, submisso ao mesmo Deus. Será que nós não entendemos o que está sendo dito aqui? Não devemos temer os que fazem de nós como se fôssemos um objeto sem qualquer valor, que nos vendem para um e para outro, né? Como se nós fôssemos, então, algo sem nenhum tipo de disposição e impacto para Deus. O Senhor nos vê. Agora, como o Senhor, então, trataria um filho de Deus que age dessa, ou que tem esse tipo de compostura? Sabe, nesse instante, eu estou terminando de ler novamente o livro Patriarcas e Profetas. A cada manhã eu tiro uma lição, um texto e coloco aqui nas redes sociais. Eu li, então, agora, em dezembro, o Maior Discurso de Cristo. Essa já é a 6ª vez que eu leio aquele livro. E o Patriarcas e Profetas, já vamos agora para a 12ª vez. E cada verdade a gente vai, então, tirando lições. Então, estou lembrando aqui, enquanto falo para vocês, exatamente da experiência de Abraão com o seu sobrinho. Lembram, portanto, ali de Ló. Observe que quando Ló disse que queria as melhores terras, Abraão não fez conta. De fato, para ele pouco importava se ele fosse para o norte ou para o sul. O que Abraão queria é que Ló não se apartasse do Senhor. A intenção de Ló foi buscar sempre o melhor para ele. Egoísta, isso fica revelado que Ló era um personagem egoísta. Mas veja que a consequência, no decorrer da história para Ló, é que ele exatamente perdeu de vista o comprometimento com Deus. Amigos, eu nunca vi alguém que seja egoísta, no decorrer da história, não receber a consequência de seus atos equivocados. Não vale a pena ludibriar, enganar, tirar vantagem no instante para depois, então, você perder, porque
a regra áurea da vida é aquilo que nós, então, plantarmos, nós vamos colher. Você hoje pode sair vantagem, ou eu diria em vantagem, diante de algo que você está vendendo para alguém, e você sabe que não tem nada daquilo que você está dizendo. E aí você fica como que em plumas e paetês, né? Todo feliz, alegre, porque então ainda chega a dizer, vendi para um idiota algo que não valia nada, olha quanto aqui eu consegui. Muito bem, você não sabe que os olhos do Senhor estão sobre isto? Ele vê, ele não fez parte da transação, mas ele vê. E sabe o que ocorre? A regra da vida vai vir. E no momento, o passarinho que você acha que caiu, que não valia nada e que você saiu vitorioso, este o Senhor está cuidando. O Senhor vai cuidar do irmão que foi ludibriado, que foi enganado. Vai ser amargo. Amargo para ele quando descobrir que foi enganado. Mas o Senhor vai cuidar. Contudo, você que é o ludibriador, o enganador, você deve entender que para ter paz diante de Deus, precisa buscá-lo. Pedir perdão e buscar aquele que você, então, defraudou e resolveu o que você fez. É este o princípio bíblico. Foi assim que aconteceu com o ladrão chamado Zaqueu. Devolvo, Senhor, tudo o que eu fiz. 4 vezes mais, porque sei o que é que eu fiz. Estamos querendo chegar nos céus ou no inferno, meu irmão? Entender inferno, como ontem nós estudamos. Você deve se lembrar que não podemos estar brincando com coisas sérias. Este grupo em particular que Jesus chamou, ordenou de autoridade para poder expulsar demônios, para curarem, para ter autoridade na pregação da palavra, mas esse grupo estava sujeito a todas essas intempéries, a serem vistos apenas como que se fosse um objeto de expropriação, de vendagem, mas o Senhor não tiraria os olhos deles. Esta é a razão, voltando a Mateus capítulo, então, 10. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Não importa a quantidade, importa a qualidade. Bem mais valeis vós do que muito ouro, não é isso? Do que muito asses. Bem mais valeis vós, vossa fé, do que um bolso cheio de dinheiro, mas buscado pela forma equivocada, errada. Bem mais valeis vós. Meus queridos amigos e irmãos, este princípio precisa nos nortear. A gente só não pode temer se a gente estiver fazendo o que é certo. Reitero a história, segunda-feira passada, entre meu filho e o consulado norte-americano. Nós não temos de temer, porque estamos fazendo o certo. As lágrimas vêm, claro. O sofrimento é real, claro. Mas não permitimos que nossa fé esteja abalada, porque sabemos no Deus que nós cremos. Então, a gente tem de atentar de que, neste ponto, o Senhor está dizendo, não temam. Vão levá-los ao mercado como se fosse um produto barato, e alguém vai levantar a mão, dou tanto, dou tanto. Eu estou vendo tudo, é isso que o Senhor está dizendo. E assim é o que ocorre com a vida de um cristão. O Senhor vê tudo. O Senhor cuida de todos nós. Ele sabe exatamente o que é melhor para todos nós. Por isso, meu irmão, minha irmã, seja fiel. Terminando a leitura dos versos em Mateus capítulo 10. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Deus nos convida nesta manhã a sermos honestos, fiéis. Não seja alguém, meu amigo, que terá de dar justificativa por ter tomado uma decisão equivocada. Seja alguém que, quando for procurado, não, o que eu disse é o que eu disse, porque é da maneira como é. É a isso que Jesus nos ensinou, que tua palavra seja sim, quando deva ser sim, e não, quando deva ser não. Mas a pior e é ridículo, é pior e é ridículo para um cristão. Porque para o ímpio não há regras, mas para nós há. Nosso compromisso nessa terra não é com um sistema político,
não é com um sistema, portanto, religioso. Nosso compromisso nessa terra é com Deus. Então, em nome do Senhor, sejamos verdadeiros, honestos, fiéis. Quando alguém te perguntar uma coisa, seja conforme o que tu estás dizendo. Porque o Senhor do micro também é Senhor do macro. Esta é a expressão para dizer assim para você. Fomos fiéis no pouco? Pois bem, sobre o muito ele vai nos colocar. Você entende a regra qual que é? Que Deus te abençoe. Mesmo que você se sinta como que uma avezinha vendida. Foi assim que nós nos sentimos segunda-feira. Mas eu estou estudando esse texto, e esse texto veio exatamente, fortemente na minha mente, e eu disse para o meu filho, o que eu estou te dizendo aqui hoje, mas eu disse para o meu filho, filho, Deus continua sendo o Senhor da avezinha. Então, mesmo que nós tenhamos sido jogados no chão, pulando talvez da mão do vendedor, o nosso Deus vai nos colher e vai dar o valor que nós precisamos ter. Paciência, fé, levante sua cabeça e vamos avançar pelo poder de Deus. É isso que eu diria para você também nesta manhã, meu irmão. Não sei se você já se sentiu uma vizinha vendida ou está se sentindo, mas se lembre que o pardalzinho, a arvezinha, não está distante do olhar do Senhor. Por isso, nesta manhã, eu te convido a lembrar disto. Não temais, porque o dono da ave continua sendo Deus sobre todas as coisas. Que o Senhor te abençoe. Meu desejo, igualmente a minha prece. Vamos orar. Senhor nosso Deus, que a tua mão repouse sobre nós, que teu Espírito nos capacite, que a verdade do Evangelho permaneça em nossa mente e que possamos avançar na compreensão de que tu nos amas e farás o melhor, mesmo quando nós não entendemos, mas tu entendes todas as coisas. Senhor, aumenta-nos a fé. Em o nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém.